Organizadores de cartas em defesa da democracia celebram resultado de mobilização. O ato em defesa das instituições reuniu milhares de pessoas em São Paulo. Mais de 1 milhão de pessoas assinaram o documento apresentado pela USP, como conta agora a reportagem de Marcelo Matos. A leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito lotou as dependências da faculdade da USP e as milhares de pessoas que acompanharam pelo telão no Largo São Francisco. O ex-procurador-geral de Justiça, Luiz Antônio Marrei, lembrou do ato no mesmo local, em 1977. Nós, antigos alunos que ajudamos a organizar esta carta, que hoje tem mais de 900 mil assinaturas, pensamos em celebrar a Carta de 77, mas também de elaborar uma nova carta de defesa da democracia no Brasil, ante manifestações preocupantes que vimos contra o regime democrático. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho, procurou retirar o caráter político do encontro. A grande questão desse movimento, dessa carta, foi a gente ter chegado a um texto que tirasse qualquer conotação, que pudesse induzir qualquer conotação partidária. É claro que no momento eleitoral sempre tem isso, mas nós procuramos ter esse sentimento. E uma coisa muito simples, quem vencer as eleições vai ser empossado e vida para frente. A presidente da AJUFESP, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Marcele Ragazzoni Carvalho Ferreira, defendeu as instituições. Não existe um judiciário forte e independente sem um Estado democrático de direito, sem a democracia ser respeitada. Temos que respeitar a vontade do povo, a vontade das urnas, e o judiciário está presente e não se calará frente a qualquer ato que tente violar a democracia. Além das carreiras jurídicas, o evento levou empresários, economistas, estudantes, sindicalistas, jornalistas e personagens como o ex-jogador Casagrande. Porque eu estive no Palanque em 84 pelas diretas no Vale do Anhangabaú e agora estou de novo aqui lutando pela democracia, né? O sentimento é de união, o sentimento é de juventude, a juventude está na alma e está na mente. A carta reforçou a segurança no sistema eleitoral brasileiro, falou num risco iminente de desacato ao resultado das urnas em 2022, também lembrou dos ataques às instituições democráticas brasileiras, do episódio que aconteceu nos Estados Unidos envolvendo o presidente Donald Trump, e terminou com a execução do hino nacional, com gritos de fora Bolsonaro e em favor do ex-presidente Lula. O diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Celso Campilongo, foi um dos idealizadores da carta e já reúne milhares de assinaturas. Isso significa praticar a democracia. Isso significa, para que ninguém se esqueça, isso significa ditadura nunca mais. E para que jamais aconteça. Isso significa Estado Democrático de Direito já. Ao ler um trecho da carta, o ex-ministro Flávio Bierrenbach questionou a falta de provas contra o sistema eleitoral brasileiro. Estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República, insinuações de desacato ao resultado das eleições, ataques infundados e desacompanhados de provas, questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e a ruptura da ordem constitucional. Além da carta da USP, outra da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e demais entidades foi lida no Salão Nobre da Faculdade de Direito. O CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, não assinou a carta da Fiesp, numa divisão clara do setor em São Paulo, em relação às críticas do governo Bolsonaro ao caráter político do ato, em um apoio velado ao ex-presidente Lula.
Ao final da leitura da carta, no Pátio das Arcadas, o hino nacional brasileiro foi executado e após houve gritos de fora Bolsonaro e em favor de Lula. Roberto Mota, o presidente Bolsonaro, em live ontem, chamou os atos de micareta do PT, exibiu o livro da Constituição, disse que esse sim é a única e melhor carta a favor da democracia. Afinal de contas, os eventos ontem foram totalmente políticos e contra Bolsonaro, esquerdistas? Estamos diante de mais um caso, Adriana, da realidade diante dos nossos olhos, contrastando com a narrativa que nos impõe. Nós vimos várias vezes, nos últimos 2 dias e hoje, pessoas dizendo não se trata de uma carta política, não é nada partidário, é uma defesa da democracia que terminou com o grito de fora Bolsonaro e viva Lula. Mas não é eleitoral nem política não, tá? Olha, eu li a carta todinha. Se eu tivesse aqui um tempinho maior, eu faria uma análise detalhada, mas só para levar alguns pontos. A carta começa falando do regime militar do estado de exceção que vigorou no Brasil. Não fala nada da anarquia criada pela esquerda, não fala nada do terrorismo, da guerrilha financiada pela União Soviética e por Cuba. Olha, gente, isso está tudo documentado em livro. Para quem quiser, está no excelente livro do Hélio Gaspari, que não é de forma nenhuma uma defesa do regime militar. Essa história está toda lá. Depois a carta fala de poderes independentes e autônomos. É uma ficção, não é o que a gente está vendo hoje. A gente viu parlamentares sendo caçados por suas palavras, exemplos de ativismo judicial diariamente aqui na frente da nossa reportagem, né? Aí tem outro aqui, um outro trecho da carta, diz muito bem: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, representantes que foram caçados, né? O povo que assiste um juiz julgar uma causa na qual ele é a própria vítima. Aí outro trecho aqui, aí começa, né, falando que nossas eleições com processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Eu desconheço alguma nação que tenha adotado o nosso sistema de votação. Pelo contrário, a França usa voto em papel, vários estados americanos usam o sistema que eles bem entenderem, e aqui a carta começa a mostrar a sua verdadeira natureza. Logo na frente, a carta diz: as urnas eletrônicas revelam-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Não é uma carta em defesa da democracia, é uma carta em defesa do sistema digital de votação, que reforça a narrativa de que qualquer crítica que qualquer pessoa faça a esse sistema é um ataque à democracia intolerável. E aí eu vou encerrar meu comentário dizendo o seguinte: em vez dessa carta à democracia, eu fiz um bilhetinho à democracia, que é assim: cara democracia, político faz política, juiz julga. Beijos, tchau, querida. Marcelo, e qual a dimensão desses movimentos de ontem? Olha, primeiro eu quero fazer um reparo a essa fala do presidente Bolsonaro, né, que vocês mencionaram, que teria dito que essa carta, esse ato de leitura da carta é um ato de caráter velado de apoio ao ex-presidente Lula, né? Não é velado, não. É explícito, né? Vocês mostraram aí a imagem. Eu via o sujeito segurando um cartaz vermelho, né? Dizendo, ele não, Lula sim. Né? Eu vi as pessoas gritando, fora Bolsonaro, né? Viva Lula. Então não tem nada de velado. É explicitamente de apoio à candidatura Lula-Alckmin e de oposição ao presidente Bolsonaro. Agora, novamente, né, eu estou até ficando repetitivo, falei disso ontem, mas me espanta demais que um manifesto, uma carta nascida de uma faculdade de direito, né, não aborde as violações do Estado Democrático de Direito que tem partido do Supremo. Eu cresci no regime militar, desde o final do regime militar. Eu nunca mais tinha visto e achei que nunca mais ia ver
jornalista preso por crime de opinião, deputado federal que tem imunidade preso por crime de opinião, perfis em redes sociais censurados, ou seja, censura prévia, né? Não é a retirada daquilo que foi publicado, é a proibição de que a pessoa publique qualquer coisa dali para frente. Então é censura prévia. Tudo isso partiu do Supremo, tudo isso é ilegal. A violação do sistema acusatório, que, como eu disse ontem, o leigo pode não saber o que é, mas o corpo docente da Faculdade de Direito da USP, docente e discente, certamente eles têm conhecimento disso, né? Quer dizer, você não pode ter num processo um mesmo juiz atuando como uma mesma pessoa atuando como juiz, como promotor, como acusador, como vítima e como polícia. E nós temos visto vários exemplos disso na atuação do Supremo. Eu acho curioso, por exemplo, que uma juíza, como essa presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo, né, diga que a democracia exige que se respeite o voto popular. Está perfeita a afirmação, mas o voto popular vem sendo desrespeitado seguidamente pelo Poder Judiciário, em especial, mas não só, pelo Supremo. O Poder Judiciário tem revogado medidas do presidente eleito pela população legitimamente, sem qualquer amparo legal, simplesmente porque não gosta dela. Por exemplo, o Poder Judiciário, o ministro Fachin, alterou a alíquota de importação de determinados produtos, armas curtas, que o presidente Bolsonaro, usando aquilo que a Constituição diz que é atribuição sua, baixou de 20% para 0%. O ministro Fachin deu uma decisão dizendo, não, isso aí eu acho que não é uma boa medida, e subiu para 20% de novo. Ele não é eleito, não faz parte da democracia ser governado por juízes não eleitos e vitalícios. Então, infelizmente, parece que os meus colegas bacharéis em Direito ali no Lar São Francisco estão tão preocupados com esse desrespeito à vontade popular. Amanda? Eu acho que eles estão preocupados, Marcelo, com a subversão da ordem democrática. Os representantes cassados, aliás, um em particular, aliás, que nem foi cassado, porque se trata do Daniel Silveira, ele não foi cassado, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e depois recebeu uma graça do presidente Bolsonaro, ele não cometeu crime de opinião. Segundo o julgamento do Supremo, ele atentou contra a ordem democrática, julgamento do Pleno do Supremo. Representantes cassados, Mota, que representantes cassados hoje? Representantes cassados aconteceram na ditadura, cassados, exilados, mortos. As mortes aconteceram na ditadura. Luta armada, anarquia da esquerda. Luta armada foi uma reação a um Estado autoritário e opressor. Só na comunidade universitária em torno da USP, 47 pessoas foram mortas. 47 pessoas foram mortas. Nós ficamos 25 anos sem ir às urnas, sem ter direito ao voto. O Congresso Nacional foi fechado, o STF foi aparelhado e virou uma rainha da Inglaterra. Isso é regime de exceção. E é contra isso que se quer lutar. Foi contra isso que se insurgiu a Carta de 1977, lida pelo jurista Gofredo da Silva Teles, e houve uma redição ontem para pedir um Estado democrático de direito sempre, para pedir respeito ao resultado das urnas, seja ele qual for, não interessa se é Lula ou Bolsonaro. O movimento de ontem foi político, sim, mas não significa dizer que foi partidário, foi suprapartidário. Tanto que uma das cartas, a Carta Manifesto da Fiesp, começou sendo redigida na Fiesp, teve o apoio da FEBRABAN, de muitas pessoas, entidades empresariais e de banqueiros que votaram certamente em Bolsonaro em 2018 e não são de esquerda, são de direita ou de centro-direita, estiveram do outro lado em 2018, mas estão juntos ao lado da democracia. E houve adesão maciça de movimentos sociais, populares e sindicatos, de artistas, de pessoas comuns do povo, de porteiros, de palhaços, de jornalistas, de pessoas representantes da sociedade civil. O que se formou ontem foi um cordão de defesa da democracia, porque essa defesa estava sendo feita solitariamente pelo TSE e pelo STF. E ontem foi feito esse cordão da sociedade, um levante organizado e articulado por diversos grupos, segmentos diferentes da sociedade civil, de diferentes classes políticas e sociais, do capital ao trabalho, para dizer basta, para dizer não, para riscar uma linha vermelha no chão e dizer daqui não passa. Esse movimento é de suma importância e será lembrado pela história. E as pessoas que aderiram a esse movimento estão do lado certo da história, porque estão defendendo a democracia conquistada a duras penas por muita gente que morreu naquele regime de exceção, exaltado por Jair Bolsonaro.
inclusive que exalta os seus torturadores. Então, ontem, sim, houve uma defesa à democracia. E nós vamos continuar aqui lutando pela democracia, que implica em haver divergência. Esse é um movimento político, sim, mas é suprapartidário. É tão suprapartidário que teve assinatura de todos os candidatos à presidência da República, menos de Jair Bolsonaro. E de 12 ex-presidentes, 12 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente continua discutindo esse assunto agora, às 7h46. Repita. 7h46. Bom, um minutinho para você, Roberto Mota, para continuar falando sobre essa carta lida ontem na USP. Um minuto, por favor. Olha, regime de exceção, Amanda, vigora nas comunidades do Rio de Janeiro, que são dominadas pelo narcotráfico. Essas comunidades estão protegidas por uma decisão de um órgão que você disse que defende a democracia. Desde junho de 2020, as operações policiais estão proibidas na favela. Sabe quem foi torturado no Brasil recente, Amanda? Tim Lopes, jornalista, igual a nós aqui. Foi levado para uma favela, foi torturado, morto, queimado no forno de micro-ondas. Milhares de outros brasileiros tiveram o mesmo destino e estão enterrados em cemitérios clandestinos. As operações nesses locais estão proibidas por uma decisão da Corte, que você disse agora que é defensora da democracia. Essa decisão vigora desde junho de 2020. Quanto aos seus comentários sobre o movimento de 64, você é nova, eu recomendo. A ditadura de 64. Deixa eu terminar, ditadura, Amanda, não é movimento, é ditadura. Ditadura. Amanda, deixa eu terminar, por favor, não dá uma de... olha só. Eu recomendo que lá você vai ver que a guerrilha e os movimentos terroristas no Brasil já operavam no início dos anos 1960, financiados por Cuba. Você vai conhecer sobre o dispositivo militar do governo João Goulart, que estava pronto para ser acionado e dar um golpe de esquerda no Brasil. Você vai ler sobre a mobilização das brigadas de Francisco Julião. Você vai ler sobre o dinheiro que Brizola recebeu de Cuba para montar movimentos guerrilheiros aqui no Brasil. É um livro muito Será que eu vou ler sobre a CIA também? Dando guarida ao golpe? Será que eu vou ler sobre isso também, Roberto? Você vai ler sobre muita coisa, Amanda, e vai ajudar você a aproximar a sua visão da realidade, não ficar tão presa a narrativas de pessoas que têm várias intenções, exceto democracia. Você está distorcendo a história. Eu sou muito letrada, você não precisa me dizer o que ler. Você não precisa me dar aula de história. Eu conheço bem a história do nosso país. Pelo visto, quem não conhece é você. Como você justifica e explica um regime que você passa 25 anos sem votar, sem ir às urnas? Como é o nome que se dá a esse regime? Como é o nome que se dá ao regime que fecha o Congresso Nacional, que exila opositores políticos, que cala a boca do povo, que censura? Qual é o nome desse regime, hein, Roberto? Qual é o nome? Qual o nome que se dá? O nome desse regime, Amanda... Movimento? É movimento? Qual é o nome que se dá? Bom, agora são 7h49, continuamos aqui com os nossos comentaristas. O Marcelo está pedindo a palavra, a gente está discutindo a carta lida ontem na Universidade de São Paulo. Marcelo. O nome desse regime é ditadura, né? Esse é o regime que vigora em Cuba, onde desde 1959 ninguém vota para coisa nenhuma, né? E esse é o regime defendido por várias pessoas que estavam lá se apresentando como defensoras da democracia, defensores explícitos do regime cubano, como foram defensores da ditadura soviética, da ditadura da República Democrática Alemã, né, que também tinha democracia no nome, mas era uma ditadura comunista de partido único, famosa pela sua polícia política, Stasi. Né? Então, essa hipocrisia, né, de se dizer democrata aqui, né, de dizer que o Bolsonaro é um ditador, né, mas, ao mesmo tempo, apoiar Fidel Castro, como o candidato cujo nome foi gritado lá no evento supostamente suprapartidário, Lula, né? Cansou de abraçar, né? Cansou de tirar foto com ele, de mandar nosso dinheiro lá para financiar obras em Cuba, né? Da mesma forma na Venezuela. Então é uma hipocrisia muito grande, né? Você comparar um regime como o regime militar brasileiro, que foi, sem dúvida, um regime autoritário, né?
com regimes totalitários. O sujeito critica um regime autoritário, e tem razão de criticar, né? Mas defende um regime totalitário, né? Que é coisa muito pior. Então, há uma incoerência, há uma hipocrisia muito grande nisso, e, sobretudo, né? De novo, isso me espanta vindo de profissionais da área do direito, né? Dizer que é preciso defender o voto popular e que quem está fazendo essa defesa da democracia hoje é o Supremo. Como o Roberto disse, no meu estado, no Rio de Janeiro, havia 2 propostas de segurança pública apresentadas à população. Uma para endurecer a repressão ao crime organizado, ao tráfico e à milícia. E a outra para não endurecer, para suavizar. Prisão não adianta, polícia não é solução. Uma ganhou nas urnas. A outra perdeu. A que perdeu, através do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, o partido que hoje é o do Marcelo Freixo, a que perdeu foi ao Supremo e disse: olha, nós não queremos essa política de segurança pública que o povo aprovou nas urnas, nós queremos a nossa. Né? E aí vai o ministro Fachin e depois 8 ministros e aprova isso, dizendo: olha, vamos adotar essa política que o PSB prega, vamos proibir a polícia, né, de realizar operações policiais. Não se trata do mérito, né? A decisão é desastrosa no mérito, mas a questão não é essa. A questão é que quem decide política de segurança pública num estado é o governador eleito pela população e que vai prestar conta das suas decisões na próxima eleição. O ministro Fachin não vai prestar conta de decisão dele para a população em momento algum. Né? Então, nós temos hoje um agente público não eleito e vitalício determinando a política de segurança pública de um estado contra a vontade do eleitorado. Isso não é defender a democracia.